E aí galera, tudo beleza? Neste vídeo eu vou explicar como o Gohan vai se transformar no aclamado Super Saiyajin 4 na nova saga de Dragon Ball Super que está acontecendo no mangá. Então não perde tempo e clica no botão vermelho aí embaixo com o nome inscrever-se e se prepara que lá vem bomba! Todo mundo conhece o Gohan e o quanto ele imitou na saga Z. Foi o primeiro a se transformar em Super Saiyajin 2 e superou todo mundo, inclusive seu pai. Quando está em fúria, seu poder oculto é despertado e aí a gente sabe que sempre vem imitar ele. Mas uma coisa que sempre nos decepcionou no geral é que tanto após a saga Cell quanto após a saga Buu, o Gohan se acomodou, parou de treinar e acabou perdendo grande parte de seus poderes. Assim, ele acabou perdendo o posto de mais poderoso, já que na saga Cell ele era mais poderoso que os outros devido ao seu Super Saiyajin 2 e na saga Buu por causa da sua forma mística. Esse erro do filho de Goku foi apontado por Vegeta após ele ver o quanto o poder de luta de Gohan havia caído em comparação aos seus dias de glória. Em Dragon Ball Super, após a saga Bills, o Gohan iniciou sendo um completo fracasso, com um corpo magrelo e tendo perdido seus instintos de luta. Me arrisco a dizer que ele não conseguia nem mesmo se transformar em Super Saiyajin 2, que já era uma transformação comum, visto que na saga Buu, tanto Goku como Vegeta já dominavam essa transformação. E a forma mística, muito menos. Ele já havia perdido. Mesmo em Super Saiyajin, foi totalmente humilhado pelo Freeza, que não estava usando nem sequer a sua primeira transformação. Ele não tinha perdido só a maior parte de seus poderes, mas também seu instinto e motivação e por que ele estava ali lutando. Gohan só queria tocar a sua carreira de pesquisador e aproveitar todo o seu tempo, o maior tempo possível, com sua família. No torneio do universo 6 e 7, ele participou com o intuito de voltar a ser o que era antes. E, apesar de eu ter particularmente gostado da luta e da estratégia que o Gohan usou para lutar mesmo estando envenenado, ele estava longe de voltar a ser o que era e acabou empatando a luta após ser envenenado pelo seu oponente e ter o derrubado. Gohan só conseguiu recuperar seu poder, de fato, no arco do Torneio do Poder. Ele recuperou sua forma mística treinando com Piccolo e conseguiu até mesmo aumentar o seu poder de luta em pouquíssimo tempo, tendo chegado a um nível que nunca havia atingido antes. Decidiu testar a sua força lutando contra Goku e acabou recebendo elogios de seu pai, mesmo não conseguindo vencê-lo. Bom, isso já era esperado, já que o nível do Goku estava alto demais. O que precisamos prestar atenção foi na fala do Gohan quando ele declara para seu pai que pretende atingir uma forma que ninguém nunca atingiu, uma transformação própria dele. Então guardem essa fala do Gohan, porque ela vai fazer todo o sentido ao longo desse vídeo. Então foi aí que eu pensei, já que Goku e Vegeta vão continuar seguindo com técnicas divinas, com o instinto superior e o instinto furtivo que foi apresentado no capítulo anterior do mangá, e Gohan quer alcançar uma transformação nunca alcançada antes, nunca vista, por que não o Super Saiyajin 4? Vimos ao longo das sagas de Dragon Ball Super que estão reciclando várias ideias que deram certo. É fato que a Toei quer dinheiro, e eles têm toda a ciência da proporção de fama que o Super Saiyajin 4 tem, e principalmente se for o Gohan usando essa transformação. Afinal, depois de Goku e do Vegeta, muito provavelmente Gohan é o personagem mais famoso da franquia. A saga Cell inteira foi reciclada em diversos pontos que aconteceram na saga Moro, por exemplo. E agora na saga Granola, o Toyotaro e o Akira trouxeram a ideia da saga Baby de volta. Bom, pelo menos a ideia central que regia a saga Baby. Um sobrevivente de uma raça que foi devastada por Saiyajins que busca vingança contra aqueles que extinguiram sua raça.
exatamente o caso do Granola, e foi isso que aconteceu com o Baby. A diferença é que o Baby é um Tisfuriyuujin e o Granola é um Shiryarujin. E adivinha o que aconteceu na saga Baby? Isso mesmo, a primeira aparição do Super Saiyajin 4. Essa é a forma que Gohan pode voltar a mitar e conseguir até mesmo se igualar ou superar o seu pai e Vegeta, como aconteceu diversas vezes em Dragon Ball Z. Bom, a essa altura, imagino que você esteja se perguntando como diabos o Gohan pode alcançar o Super Saiyajin 4. Calma que eu vou te explicar, continua assistindo, porque eu vou mostrar tudo que pode acontecer, como pode acontecer para isso se concretizar. No último capítulo lançado de Dragon Ball Super, para ser mais exato, o 68, vimos que o Granola tem vários pesadelos sempre que dorme. Ele vê a invasão que os Saiyajins fizeram em seu planeta natal, só que ele os visualiza transformados em Ozaru. Bom, era assim que os Saiyajins conseguiam destruir raças em massa da maneira mais rápida. Se transformavam em macacos gigantes, o poder de luta ficava 10 vezes maior e adquiriam um instinto selvagem que os faziam destruir tudo à sua volta. Isso acontecia porque a grande maioria deles não conseguia recobrar a consciência quando estavam transformados. Ainda vai ser mostrado muita coisa sobre o passado do Granola e como foi a invasão dos Saiyajins a seu planeta. Quando ele encontrar os Saiyajins na Terra, com certeza vai se lembrar de muito mais coisas sobre a invasão e sobre os Saiyajins. Acredito que isso será mostrado em flashbacks, então isso pode ser aproveitado por os roteiristas apresentarem os primeiros indícios do Super Saiyajin 4. Afinal, como os Ozarus voltaram à tona, isso pode ser um gatilho para trazer a transformação, como falei anteriormente. Existem várias formas que os roteiristas podem fazer para a transformação voltar. Nesta teoria, seria da seguinte forma: um Saiyajin diferenciado que tinha uma elevada quantidade de células S nasceu como classe baixa. E quando eu digo uma elevada quantidade de células S, significa uma quantidade acima da média dos outros Saiyajins. Não necessariamente como Goten ou Trunks, mas uma quantidade acima do que se via na época. Para compensar esse fato que ele nasceu com baixo poder de luta, ele fez algo que a maioria dos Saiyajins não faz: treinou arduamente. Possivelmente ele poderia ter até mesmo encontrado o planeta Ardratz ou algum outro que os habitantes deste planeta ofereceram um treinamento mental ou espiritual que fez com que seu coração se tornasse mais calmo e ele conseguisse ter mais controle de seu próprio poder e de si mesmo. Isso até explicaria porque Goku foi recebido tão bem em Ardratz e não o evitaram por ele ser diferente. Talvez já tivessem conhecido o Saiyajin antes? Enfim, seus treinos e batalhas o fizeram mais poderoso a ponto de conseguir ser promovido à classe alta dos Saiyajins, que resultou a ele a uma vaga na invasão no planeta Shiriaro, que para quem não sabe é o planeta natal do Granola. Quando ele se transformou em Ozaru, logo conseguiu recobrar a sua consciência pela primeira vez, devido ao seu treinamento mental que adquiriu neste outro planeta. Ao recobrar a consciência por causa de seu treinamento para aumento de poder, o processo de transformação do Super Saiyajin 4 foi iniciado, até que ele conseguiu de fato atingir tal forma. Este Saiyajin pode ter sido responsável por várias mortes da raça do Granola. Ele pode ter visto este Saiyajin transformado. Talvez ele tenha um trauma maior do que com os Ozarus. Um trauma tipo Freeza quando viu o Super Saiyajin pela primeira vez. Talvez seja o mesmo com o Granola ao ver o Super Saiyajin 4. O Saiyajin, então, acaba com todos os oponentes que tinham ao seu redor. Contudo, apesar de ter atingido a transformação, seu corpo não conseguiu aguentar o poder e ele acabou perdendo a transformação e morrendo logo após devido à alta carga de poder que seu corpo havia recebido. Afinal,
ainda era um Saiyajin muito fraco comparado ao Goku e ao Vegeta ou até mesmo ao Gohan, já que apesar de ter feito treinamentos, ele não treinou tanto quanto Goku e Vegeta, por exemplo. Por causa da rápida morte deste Saiyajin, os outros Saiyajins não espalharam isso como lenda, como havia acontecido com o lendário Super Saiyajin e o Deus Super Saiyajin, já que foi em um lugar isolado e em pouquíssimo tempo a transformação já foi perdida. Contudo, tudo foi visto pelo Granola antes dele fugir, e ele guardou em suas memórias este acontecimento e jamais esqueceu. E aí, meu caro, você me pergunta, como o Gohan vai conseguir se transformar em Super Saiyajin 4 afinal? O que eu vejo que pode acontecer é o seguinte: o Granola iria enfrentar o Goku e o Vegeta e poderia citar ter visto a transformação e explicar o ocorrido, como sempre costuma acontecer em animes. O vilão vai e diz todo o sofrimento que passou e por que está fazendo tudo o que ele está fazendo. No discurso de dor que ele vier a fazer, cita todo o processo de ter visto o Ozaru voltando à forma humana com um corpo cheio de pelos e com as características que conhecemos do Super Saiyajin 4. Nosso querido Gohan escutaria isso e aqui vai a jogada. A gente sempre reclama que ele se tornou um pesquisador e que por isso parou de lutar, logo se tornou inútil. Entretanto, o Gohan poderia usar suas habilidades de pesquisa para entender o relato do Granola e assim estudar toda a genética Saiyajin até chegar ao ponto de descobrir o processo para obter o Super Saiyajin 4. Já que o Goku e o Vegeta estariam lutando contra o vilão, Gohan poderia usar esse tempo para se transformar, ou seja, testar sua hipótese do que ele vier a ter descoberto e chegar no último momento para salvar a Terra, e assim, meus amigos, o filho de Goku voltaria a mitar com uma evolução jamais vista pelos Guerreiros Z antes e do seu próprio jeito, como havia prometido antes do Torneio do Poder. Eu gostaria bastante que o Gohan viesse a mitar por causa de seu conhecimento de pesquisa, pois isso mostraria pra gente que todo o tempo que ele se dedicou à sua profissão não foi totalmente em vão, já que ele ainda pode usar isso para defender a Terra e as pessoas que ama. Além disso, confirmaria que a inteligência do Gohan é aplicável para batalhas e não só para estudos. E assim a gente sairia do clichê de simplesmente ter poder bruto ou simplesmente alguma fusão. Claro que a gente iria manter o clichê de nova transformação, mas ela seria atingida de uma forma diferente, não por treinamento e nem por fúria, mas sim por meio de muita pesquisa, análise e inteligência, já que o Granola, quando fosse explicar isso dos Guerreiros Z, ele não falaria justamente ele recobrou a consciência e por isso ele se transformou. Não, ele simplesmente iria falar que aquele Saiyajin era um macaco gigante e do nada ele se tornou a sua forma como pessoa. E a partir daí que o Gohan teria as primeiras pistas. Mas agora eu quero saber de você. Quer ver o Gohan mitar novamente na nova saga de Dragon Ball Super? Também deixa seu feedback do que você achou da teoria e da possibilidade do Gohan atingir o Super Saiyajin 4. Comenta tudo isso aí, porque eu tô ansioso para ver a sua opinião, viu? Eu vou ficando por aqui e tchau! Até o próximo vídeo!